Deus abençoe. Fica de pé, meus irmãos, fica de pé. Receba o servo de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão comigo, gente? Pai do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais uma noite na casa do Senhor Jesus. Nós estamos aqui. Agradecer a Deus pela tua vida que já disponibilizou o seu tempo. Alguns chegou direto do trabalho. Outros se prepararam, mas nós estamos aqui para fazermos menção da palavra de Deus. Agradecer todos os internautas que estão aí, a paz do Senhor para todos vocês que nos acompanham. Tem umas seis pessoas, a Pâmela mandou paz do Senhor, Deus abençoe. Mas nós vamos meditar aqui, gente, em João capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Graças a Deus, este é um culto denominado culto da palavra. E nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais desta palavra que é tão gloriosa. João, capítulo 14, quem achou, diga amém. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí, por gentileza. Diz a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê a mim, vê o... Quem me vê a mim, vê o... Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes, é o Pai que está em mim, quem faz as obras, irmãos? O Pai. Amém? Tome seu assento, tome seu assento. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao santo nome do Senhor. Graças a Deus foi restabelecido aqui as caixas, porque estava parado, mas Deus é bom. Gente, redobre aí a sua atenção. Esse aqui é um texto precioso da palavra. Uma das mensagens mais importantes do fim do ministério de Jesus, na qual ele passa para os seus discípulos. Este texto antecede, ou sucede, melhor dizendo, o episódio clássico de Jesus lavando os pés dos discípulos. Ele também sucede, estas palavras também sucedem
o anúncio de Jesus sobre a traição que ele haveria de sofrer. Também este texto sucede a fala de Jesus a Pedro, quando ele diz que Pedro o negaria, pelo menos 2 ou 3 vezes. Agora, os discípulos estão tomados de preocupação, porque o capítulo 14 de João vai nos mostrar Jesus dizendo a eles que ele ia embora, mas que ele precisava morrer. Quem me ouve, diga amém. Amém. Agora Jesus vai dizer aos discípulos, vai dizer para quem? Alguém está comigo, gente? Vai dizer para quem? Aos discípulos, para não turbar os vossos corações. Ou seja, Jesus agora vai dizer aos discípulos: não se preocupem, não tragam ansiedade para os corações de vocês pela minha partida. O que eu tenho a dizer a vocês é: creiam em Deus, creiam também em mim. Porque é certo que na casa do meu Pai há muitas moradas. E vou mais além: se não houvesse, eu não teria dito a vocês que haveria. Veja, Jesus está enfatizando aos discípulos que na casa celestial, no lar celestial, há muitas moradas, mas que, porém, pastor William, precisava de um rito, de uma missão acontecer aqui na terra. E qual é a missão, pastor? Diga, qual é a missão, pastor? Jesus precisava ir para a cruz, para que o plano de Deus fosse perfeito, para que o plano de Deus, melhor dizendo, fosse executado em Cristo, precisava Jesus ir para a cruz. Aí Jesus diz assim para eles: vou preparar-vos lugar. Mas por que, se Jesus disse, pastor William, que no céu já tinha morada, mas agora no versículo 2 ele diz: eu vou preparar lugar? É uma coisa que não bate. Mas quando nós vamos ler o texto, e no versículo 3 tem um enigma muito forte. Isso aqui é um culto da palavra, gente. Precisa guardar isso aqui. Jesus diz no 2: eu vou preparar-vos lugar. Diga, Jesus prometeu um lugar no céu. Mas olha a indagação que ele faz: e se eu for? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Essa expressão, e se eu for, cabe uma interrogação para nós. Por que é que Jesus disse, e se eu for? Porque quando Jesus fala isso, ele está olhando para a cruz. Quando Jesus fala isso, ele está olhando a missão dele aqui na terra. Quando Jesus expressa isso, ele está olhando para o plano do Pai. Só que os discípulos não entendiam isso. É por isso que ele disse, eu vou preparar, gente, mas se eu for, eu virei outra vez. Jesus estava dizendo, filhos, filhas, eu tenho que ir para a cruz, eu vou morrer, morte de cruz, eu vou voltar ao céu. Mas veja, do mesma forma que eu vim, eu virei outra vez buscar vocês. Por quê? Porque eu quero que aonde eu esteja, vocês também estejam comigo e com o Pai. Porque na verdade Jesus disse, vós conheceis o caminho para onde vai, para onde eu vou. No versículo 4, vós conheceis o caminho para onde eu vou. Só que Tomé, irmão, não estava entendendo o processo.
Sabe? Aquele tipo de crente que está com a gente, está caminhando com a gente, está na labuta com a gente, dá glória com a gente, dá aleluia com a gente, fala até em línguas, pula, sapateia, ouve Jesus falar, está debaixo de promessas, mas não entende o que é que Deus, qual é o plano de Deus para a vida dele. Aí ele fica boiando, eu não estou entendendo. Tomé é esse tipo de crente. Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. Não tem uns crentes assim, irmão, dentro da igreja? Sabe? Está boiando, a coisa está acontecendo, Deus está manifestando, a glória de Deus está descendo, Deus está abrindo os céus, e nós estamos sentindo a presença, e Ele está fora, está voando, está boiando, e Deus está dizendo: filho, presta atenção no que eu estou fazendo. Eu posso ouvir um glória aí, irmão? Tomé diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Irmão, tem uns crentes de evangelho, tanto tempo na igreja, fica perguntando para Deus qual é o caminho que ele tem que seguir. Tantas pessoas no evangelho, tantas pessoas que gritam o nome de Jesus, que proclamam o nome de Jesus e ainda tem dúvida do Jesus que ele serve, ainda tem dúvida do Deus que ele clama, ainda tem dúvida do poder do Deus que ele ora. Mas nessa noite, aqui na Deve tem um povo lavado, remido, que sabe o Deus que serve. Jesus, irmão, o que Jesus estava dizendo para Tomé: Tomé, eu sou o acesso ao Pai. Eu sou o acesso ao Pai. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Jesus estava dizendo aos discípulos: gente, eu preciso morrer, porque é através de mim que vocês vão alcançar o lar celestial, e mais, é através da minha morte que a humanidade vai ter acesso ao Pai, a morada celestial. Ô irmão, você tem a porta aberta nessa noite. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Louvado seja Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus olha para Tomé e fala: ninguém, Tomé. Ninguém chega ao céu se não for por mim. Ninguém chega na morada celestial se não for por mim, se não passar pelo meu crivo. Ninguém vai morar no céu se um dia não levantar a sua mão e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Oh, aleluias! Jesus é o acesso, igreja. Jesus é o acesso, povo. Jesus é que, oh, Lamaia Surias, é através da porta chamada Jesus que nós entramos no lar celestial. Agora Filipe vai ter outra dúvida. Veja que não era poucos. Não era um que tinha dúvida. Porque tem muita gente no evangelho cheio de dúvida, irmão.
sobre salvação, sobre quem é Jesus, sobre quem é o Salvador, sobre quem é a pessoa do Espírito Santo, que é a ferramenta que trabalha dentro de nós. Quando nós recebemos Jesus como único e suficiente Salvador, é o Espírito Santo que nos convence do pecado e nos leva até Jesus, porque é através de Jesus que nós temos acesso ao Pai. Tem muita gente com dúvida. Mas há um tempo chegando, um tempo de despertamento da igreja no Brasil. Assim eu creio. Há um tempo de despertamento no povo cristão. Há um tempo de despertar, de discernimento espiritual na vida dos crentes, nesta nação chamada Brasil, onde o povo vai olhar para o alto e Jesus vai dizer: Ele é o acesso para a minha salvação. Felipe agora vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Olha isso. O povo andava com Jesus, via as ações de Jesus, via o comportamento de Jesus e não sabia quem era o Pai. Aí Jesus olha para mim, Jesus olha para nós nessa noite, olhou para Filipe e disse: há tanto tempo eu estou convosco, eu estou tanto tempo com vocês, eu estou tanto tempo com vocês, e não me conheces? Talvez dê um nó na cabeça de Filipe, porque eu estou falando do Pai, estou pensando no Filipe, mas peraí, eu perguntei do Pai, não perguntei do Senhor. Aí Jesus disse: não, filho, quem me vê a mim, vê o... Quem vê a mim, vê o... Sabe o que Paulo vai dizer em Colossenses 1,15? Ele é a imagem do Deus invisível. Quem olha para Jesus fala: é o Deus invisível, é o Pai. É por isso que Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, tem uma morada no céu. Aquele que olha para mim, ouve o que eu falo e pratica o que eu falo, tem uma morada celestial te esperando. Quem me vê, vê o Pai. Diga: quem vê Jesus, vê o Pai. Irmão, uma das coisas mais extraordinárias e fenomenais que homem algum nessa terra vai presenciar, Pastor William, só a igreja, e mesmo assim no corpo glorificado. Aqueles discípulos, todos que andaram com Jesus, caminharam com Jesus, tiveram a oportunidade de ver o Pai. Tiveram a oportunidade de estar ao lado, de ouvir Jesus, de falar com Jesus. E há algumas oportunidades, irmãos, que aparecem nas nossas vidas, e aqui é uma oportunidade e eu preciso aplicá-las. Aqui acontece algumas coisas na vida do crente que muitas das vezes ele, por falta de discernimento, ele perde a oportunidade. Porque a fé, irmão, a fé é algo inabalável na vida do crente. A fé faz você alcançar aquilo que o mundo diz que você nunca vai alcançar. A fé em Jesus, oh aleluia, a fé no Deus da Bíblia faz você alcançar lugares que o homem jamais te colocaria. E que lugar é mais importante, Pastor William, do que poder estar ao lado de Jesus, de ouvir a sua voz, de ouvir as suas palavras, como aqueles homens tiveram esta oportunidade.
Irmão, deixa eu dizer algo para você nessa noite. Não perca a oportunidade de estar na presença de Deus, glorificando, adorando, levantando a sua mão e glorificando o nome dEle, exaltando, louvando, dando com o coração aberto, com o coração disposto, com a mente disposta para oferecer o culto racional na presença dEle que tudo merece. Não perca essa oportunidade nesta noite. Oh, aleluia. A pergunta de Tomé e de Filipe é uma pergunta de pessoas que têm uma cegueira espiritual, ignorância espiritual. O que é ignorância, irmão? É falta de conhecimento, é falta de ler a Bíblia, é falta de falar de Deus, de praticar as palavras de Deus. Muitas das vezes nós nos tornamos repetidores de líderes e pregadores que estão aí por fora, que muitas das vezes não têm comprometimento com o reino de Deus. Às vezes nós ficamos repetindo coisas que não têm base bíblica. Mas nessa noite, chamada culto, neste culto, chamado culto da palavra, Deus está nos ensinando através da sua palavra, por meio do Espírito Santo de Deus. O culto da palavra vem nos orientar, irmãos, vem nos limpar, vem trabalhar a nossa alma, vem trabalhar a nossa mente, através do quê? Através da sua santa palavra que nos orienta, que nos capacita, que nos ensina, que nos adverte, que nos exorta, mas que também é a que vai levar a gente para o céu. Oh, aleluia! Quem me ouve, diga amém. Agora, Jesus vai dizer: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Agora Jesus vai revelar a sua divindade. Agora Jesus vai mostrar quem é Ele. Agora Jesus vai mostrar que Ele é Deus na essência. Agora Jesus veio mostrar que Ele é Deus na sua natureza. O que é essência? O que é natureza? A sua origem. Apesar de ter se despido da sua glória, ter deixado de lado, que nem o apóstolo Paulo fala em Filipenses, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele deixa a sua glória, ele abdica dos seus poderes, mas nem por isso ele perde a sua essência, a sua origem, que é o céu. Jesus vem dizer para eles: vocês não creem no que eu estou falando? Vocês não creem no que eu estou dizendo a vocês? Por tudo que eu fiz com vocês, aquilo que vocês presenciaram. Porque, irmão, até na última hora eles tinham dúvidas. Até na última hora eles tinham incertezas. Agora Jesus vai mostrar para eles: gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a porta de entrada para que vocês tenham acesso direto ao Pai. Jesus agora diz: crede-me quando digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Agora Jesus vai para a consumação do plano, irmãos, que é ir para a cruz. É os seus momentos finais. Agora ele promete a descida do Espírito Santo, quando vai dizer para eles: olha, eu vou, mas vocês têm que ficar em Jerusalém. Porque, na verdade, antes disso, ele ainda fala: eu vou, mas eu vou preparar outro Consolador. Veja, outro
não um, outro. E quem é esse outro Consolador? O Espírito Santo. Só que diferentemente de Jesus que andou com eles, que caminhou com eles, agora o Espírito Santo mora dentro de nós. Agora o Espírito Santo mora dentro de você. Agora é Ele quem vai lhe capacitar. Jesus falando em outras palavras. Agora é Ele que vai lhe orientar. Agora é Ele que vai lhe convencer do pecado e do mal e da justiça de Deus. Agora é Ele que vai fazer as obras, se caso você permitir que Ele faça, porque tem isso também. Porque às vezes o Espírito Santo, irmão, quer trabalhar em nós, mas a gente fica servindo de pedra de tropeço. Às vezes o Espírito Santo quer trabalhar em nós, quer nos dar autoridade, quer nos dar capacidade, quer nos capacitar, quer derramar dom de língua, quer derramar dom da ciência e da sabedoria, da interpretação, dom de cura, mas a gente fica duvidoso. Mas nessa noite o Senhor está nos orientando. O Espírito Santo está ali orientando nessa noite. Deixa eu trabalhar na tua vida. Deixa eu trabalhar na tua vida, na tua alma. Deixa eu trabalhar na tua mente. Deixa eu fazer por você. Deixa eu ser a tua bússola neste mundo de horror, neste mundo de pecaminosidade, de mentira, de imoralidade. Deixa eu trabalhar na tua vida. Olha que interessante. Jesus fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sabe o que nós aprendemos com Jesus? A maior prova de amor é quando nós guardamos os mandamentos de Deus. Porque quem guarda, pratica, irmãos. Não é quem pratica. O texto é claro em dizer: guardareis os meus mandamentos. É aquele que guarda, irmãos. Porque antes de praticar, a gente tem que ter ele dentro de nós. Isso tem que fazer parte da nossa vida. As nossas decisões diárias tem que fazer parte desse compêndio, né? Dessa lista de mandamentos. A nossa base para a tomada de decisão na vida tem que ser através dessa lista de mandamentos que o Pai, através de Jesus, lhe ordenou. E quem é a pessoa que vai nos lembrar disso? O Espírito Santo, esse outro Consolador. E quem é esse Espírito Santo? É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheceis, pois habita convosco e está em vós. Irmão, você conhece o poder do Espírito Santo? Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele carrega as 7 sabedorias do Deus Todo-Poderoso. Isaías vai dizer isso. Irmão, muitas das vezes nós desvalorizamos a pessoa do Espírito Santo. Nessa noite, irmãos, que você possa clamar dizendo: Espírito Santo, me ajuda. Nos seus momentos de fraqueza, peça ao Espírito Santo que lhe dê força. Porque Paulo vai dizer, pastor William, que o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Isso aqui é forte. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Quem mais pode te ouvir lá no teu momento de tristeza, lá no íntimo do âmago da tua alma, a não ser o Espírito Santo de Deus? Nessa noite, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Hoje mesmo, eu estava numa live falando com um ateu.
Ele disse assim para mim: pastor, como é que o senhor pode acreditar no Deus da Bíblia, onde homens escreveram? Porque assim, essas pessoas que não conhecem a verdade, ou que já até ouviram, elas não acreditam no Deus da Bíblia, mas para defender a tese deles, eles usam a Bíblia. Isso aqui é coisa de louco. Na hora que eu falei isso para ele, ele ficou sem reação. Eu falei: peraí, meu querido, deixa eu lhe falar algo importante. Você não acredita no Deus da Bíblia, mas você usa a Bíblia para defender a sua tese, dizendo que Deus não existe, dizendo que isso e aquilo. Deixa eu te falar algo importante, que se você estudasse, você ia entender. A bibliologia vai nos dizer que os 40 autores, um pouco mais, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever os mandamentos de Deus. Não há sombra e nem variação, e mais, a Bíblia é o livro mais traduzido e mais distribuído do mundo em todas as épocas. Não há sombra de variação naquilo que as Sagradas Escrituras diz. Irmão, é simples. Eu tenho fé. Ele falou para mim: mas eu falei: você tem fé em quê? Eu tenho fé em um ser. A pessoa não quer reconhecer, irmão. Porque na verdade nós nascemos com senso de justiça. O que é isso? Senso de justiça é aquela coisa que, se nós fazermos ou tentarmos fazer alguma coisa errada, tem algo dentro de nós que diz: isso aí não é certo não. Ninguém te falou, mas você sabe que é errado. É assim ou não é? É assim ou não é? Quem é que colocou esse dispositivo de alerta dentro do homem? Se não foi Deus, foi quem, meu irmão? Diga para mim. Há uma disposição do homem. Eu não disse que existe, eu disse que há uma disposição do homem do saber do que é certo e do que é errado. E mais, há uma disposição de todo homem em qualquer ponto da face da terra. Ele entende que existe um ser, independente do que ele acredita, que comanda todo o universo. Isso a ciência já provou. Isso os filósofos já provaram, os sábios. E a gente sabe, a gente que conhece a verdade da palavra de Deus, a gente sabe quem é este ser que domina, que criou os céus e a terra. Do nada ele fez o homem, do nada ele fez a terra, melhor dizendo. Quem é? É o Deus Criador, o Todo-Poderoso, o Iavé, o El Shaddai, o Shalom Adonai, é Ele. É este mesmo Deus que enviou Jesus depois da queda de Adão e Eva. Planejou todo um plano chamado plano de redenção, de salvação, para salvar a humanidade. Preparou o homem lá no Éden, após a queda. Deus prepara homens, reis, juízes, sacerdotes, profetas, com uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, porque após a queda o homem perdeu o relacionamento com Deus. O homem, pastor William, tinha contato direto com Deus. Na virada do dia, o Todo-Poderoso se apresentava a Adão, mas após a queda, aliás, após a desobediência, porque no meu entendimento, e a Bíblia diz isso, que quando Deus lhe ordena, olha Adão, de todos os frutos das árvores você pode comer, mas da árvore do conhecimento do mal,
você não mexa, não coma, porque o dia que comeres dela morrereis. Veja, há uma ordem, há uma condição para Adão, mas ele, através da mulher, peca, perde o contato com Deus, ele perde a glória que tinha nele, a santidade, a pureza que tinha em Adão, agora vai por terra. Agora Deus se vê na obrigação de arrancar Adão e Eva do Éden e mandá-lo para fora, expulsá-lo, porque desobedeceu a ordem de Deus. Agora Deus prepara o caminho, prepara a humanidade para receber o Salvador. Agora Deus prepara uma jovem para receber o Salvador da pátria. Na verdade, ele é o Salvador da pátria, irmãos. Veio um Messias aí, mas não é ele. Nós estamos falando de Jesus, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Deus conosco, o verdadeiro Emanuel. Ele que veio aqui na terra para sofrer, porque o pacto tinha e dizia que tinha que ser por derramamento de sangue de um homem inocente. Deus olha para a terra, não vê ninguém que possa se colocar à disposição. Vocês conhecem a história. Jesus vem, irmãos, através de Maria. Maria estava desposada, noiva, como vocês queiram, já apalavrada com José, como vocês queiram, noiva, namorada, enfim. Ela já estava com compromisso afirmado com José e a sua família. Mas aí o anjo aparece para ela, salve agraciada. Vocês conhecem a história. Vai nascer um que está dentro de ti, um que será o Salvador. Não te preocupes. E aí a história vocês conhecem. O menino nasce, tem que fugir para o Egito, porque Herodes quer matar os meninos. Volta para cá de novo. O menino vai crescendo em graça e sabedoria, vai aprendendo os ritos judaicos, toda a tradição, a Torá, tudo aquilo que a gente sabe. Alguém me perguntou, mas por que Jesus começou o ministério dele apenas com 30 anos? É fácil. A tradição judaica diz que o ministério sacerdotal só começa a partir dos 30 anos. É por isso que ele se apresenta para o ministério, para o sacerdócio a partir dos 30 anos. Porque, irmão, às vezes Deus nos chama, e aqui tem uma aplicaçãozinha básica para a gente aprender. Não é porque Deus lhe fez promessa que você tem que achar que a promessa já vai acontecer. Você tem que esperar o tempo de Deus. Você tem que aprender a se moldar ao tempo de Deus. Aliás, a palavra tempo, ela está muito mais ligada para nós do que para Deus. Porque lá não tem tempo, irmão. Lá é eternidade. Para nós é o Cronos. Para Deus é o Kairos. Né? É o tempo de Deus. Mas veja, tem que esperar. Se você está debaixo de promessa, você precisa entender isso. Você tem que esperar o momento e a hora certa de Deus te colocar em evidência. Foi o que Deus fez com Jesus. 30 anos. Porque até para fazer o plano acontecer, tinha que respeitar os ritos da época. Até para fazer o plano de Deus. Isso aqui é forte, gente. Para a gente aprender isso aqui. Até para Deus fazer algo na tua vida, você tem que respeitar os ritos da época. Se não pode, não pode. Se pode, pode. Se não pode falar, não fala. Se pode falar, então fale. Porque a gente acha que pode quebrar alguns princípios, porque o princípio de Deus está acima. Veja, Deus não quebra princípio terreno, apesar dele ter o princípio do céu. Nós temos que respeitar. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades da terra, porque foi constituídas por quem? Por quem? Então não se preocupa, irmão. Não se preocupa.
E aqui a autoridade é em qualquer segmento. Fica no teu canto. Espera em Deus. Agora Jesus coloca-se em evidência, entra na sinagoga e a primeira coisa que o sacerdote da época pega o pergaminho, chama Jesus para a leitura oficial na sinagoga. O que cai? Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas, para curar os coxos, para abrir os olhos dos cegos. Aquilo foi uma afronta para os fariseus da época, para os religiosos da época, porque na verdade os religiosos até conhecem a profecia. Os religiosos até conhecem a promessa que está para acontecer. Aí chega um jovem de 30 anos aproximadamente e diz que aquela profecia vai se acontecer através da vida dele. Está no texto em Lucas. Ele diz, e esta profecia se cumpre hoje. Jesus é expulso de Nazaré. Agora o Espírito Santo vai o levar para o deserto. Diga, o Espírito Santo. O Espírito Santo o conduziu para o deserto. Veja que Jesus era conduzido pelo Espírito Santo. Está no texto. Ele é conduzido pelo Espírito Santo. E aí a história vocês conhecem. Jesus começa a pregar, confronta o diabo. Através da Bíblia. Ele sai dali. Começa a pregar a palavra. Sermão da montanha. Milagres, cura de coxo. Cura de milagres que só Jesus poderia fazer. Por exemplo, a cura de leproso. Nunca na história de Israel um leproso havia sido curado. E quando eu falo isso, eu falo de judeu. Nunca em toda a história bíblica, depois da lei, houve uma cura de um leproso em Israel. Naamã foi curado, sim ou não? Sim ou não? Naamã era judeu? Não. O primeiro judeu a ser curado na história bíblica é aquele judeu que se apresenta em Marcos 2. Veja que só Jesus podia fazer esse tipo de milagre. Porque Jesus veio quebrar algumas tradições humanas. Se ele respeita algumas, outras ele destrói. Porque na época tocar em leproso era pecado. Tocar em leproso era ser imundo, tinha que se afastar. O leproso tinha que entrar na cidade com um monte de chocalho nas costas e ainda gritando, leproso entrando, leproso entrando. Uma coisa de louco. Jesus veio quebrar isso. O leproso se apresenta para ele e diz, se tu quiseres, tu podes me limpar. Jesus, como não tinha nada, falou, eu quero limpar. Tocou a mão nele e ele foi curado. Aí Jesus fala o que para ele? Vai, te apresenta ao sacerdote, porque a lei dizia que tinha que ser assim. Veja, que a lei foi escrita lá em Moisés. E ela foi ser executada aqui em Jesus. Porque tem coisas, irmão, você precisa entender isso aqui. Tem coisas que Deus vai dizer um tempo na tua vida, vai profetizar algo para a tua vida, só que não vai acontecer agora, vai acontecer depois. Porque é um processo de amadurecimento, processo de crescimento espiritual, processo de capacitação da tua vida, enfim, há várias coisas que vão acontecer, há várias etapas para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. O negócio é não desistir da promessa. O negócio é não se esquecer da promessa. O negócio é não ficar com o coração turbado. O negócio é não ficar com o coração preocupado, achando que Jesus não vai fazer a coisa acontecer. E nessa noite Deus está dizendo, eu sou Deus que prometo, mas também sou Deus que cumpro. Jesus é traído,
Jesus é negado, Jesus é preso, Jesus é preso, é chicoteado, sofre por amor a mim, por amor a você, sofre todas as agrúrias da vida, 3 anos e meio, lutando para cumprir o propósito do Pai. E agora ele diz aos discípulos: não turbe o vosso coração. Na casa do Pai tem muitas moradas. Ô irmão, deixa eu falar algo para você. Está difícil a caminhada, irmão. Está difícil. Confia, porque Ele já preparou um lugar lá na glória para mim, para você. Está reservado o lar celestial para mim e para você. Continue só firme, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai, através do Espírito Santo. Porque, irmão, está chegando a hora da igreja, a noiva de Cristo, se encontrar com o noivo nos ares. Que nessa noite, irmãos, nós não possamos desanimar. Que nesta noite, nós não possamos esquecer dos mandamentos de Deus, dos princípios que estão estabelecidos desde a fundação do mundo. Jesus não morreu, irmão, para nos perder. Jesus não morreu na cruz para perder você, para perder a tua casa, a tua família, o teu filho, a tua filha. Oh, aleluia. Saiba de uma coisa: se não aconteceu, continue orando. Se não aconteceu, continue clamando. Se não aconteceu, continue confiando. Porque não foi o homem que prometeu, foi Deus que prometeu. E se foi Deus que prometeu, você pode ficar tranquilo. A promessa vai se cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família. Não esqueça dessa palavra nessa noite. Guarde esta palavra nessa noite. O Espírito Santo continue falando ao seu coração. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite.